As pessoas perguntam como conseguir a paz interior, como alcançar a paz interior. Então, essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Elas querem descobrir o que é a paz e onde é que a paz se encontra. Mas, na verdade, as pessoas não sabem bem o que estão perguntando. Não é verdade que elas querem encontrar a paz interior. O que parece é que elas estão à procura de fugir de alguma coisa. Então, o que nós idealizamos como paz interior é um projeto para escaparmos de alguma forma de sofrimento. Então, na verdade, não existe essa busca pela paz interior, ou esta procura pela paz interior, e sim há uma fuga. Então, eu gostaria de falar um pouco hoje aqui com você sobre a questão da real paz e desse movimento que é um movimento em nós, nesse mecanismo que é o eu, desse padrão de fuga psicológica. Então, há um movimento em nós que, na verdade, é um mecanismo de fuga psicológicas que se move para escaparmos desta dor, deste sofrimento, deste conflito. Então, não se trata realmente de uma busca ou de uma procura pela verdade, e sim dessa assim chamada paz interior, que na realidade é uma projeção desse mecanismo, que é o eu, para essa fuga psicológica. Então, na verdade, o eu é um mecanismo que, quando se vê em aperto, em confusão, em grande pesar, em grande sofrimento, ele se envolve nessa assim chamada procura, o que na verdade é um mecanismo agora de busca, de fuga psicológica. Então, nós estamos à procura, na verdade, daquilo que possa nos proporcionar psicologicamente um alívio desta dor. Ou seja, o propósito é encontrar alguma coisa que lhe faça internamente um pouco relaxado, um pouco tranquilo. Esta tranquilidade, esse relaxamento é o que o ego conhece como paz. Então, nós estamos aqui com você trabalhando isso, a compreensão da verdade sobre quem nós somos. Estamos trabalhando a realização da verdade sobre nós mesmos, uma aproximação sobre aquilo que somos. Nos revela essa mecânica, nos revela esta forma de nos portarmos, de nos conduzirmos no mundo. A palavra paz é muito interessante na boca dos políticos, das pessoas religiosas, dos propagadores da paz, mas nós ficamos apenas achando interessante ouvir sobre a paz. Então, existem muitos que falam sobre a paz, mas é a paz que nós conhecemos. Então, toda a ideia que fazemos sobre a paz é essa paz dos políticos, é a paz das pessoas assim chamadas religiosas que falam sobre a paz, é a paz daqueles que promulgam, é a paz daqueles que divulgam o que nós acreditamos, o que nós idealizamos, o que nós conhecemos por paz. Então, na verdade, o que é a paz? Será isso que nós buscamos? Será esta coisa que pode nos dar temporariamente um alívio interno, psicológico, de alguma aflição, de alguma dor? Será que nesse encontro com algo que nos proporcione temporariamente uma certa quietude interna, será isso realmente a paz? Então, nós gostaríamos de trabalhar com você aqui essa questão hoje. Como realizar a verdade sobre quem somos?
como reconhecer em nós esse mecanismo que é o eu, que está na procura de expedientes que possam lhe proporcionar uma quietude, um silêncio, um repouso, um descanso, que nós chamamos de paz. Agora, para que isso se torne possível, nós temos que olhar para a verdade sobre quem nós somos. É necessário examinarmos a natureza da consciência, daquilo que em nós chamamos de consciência. Esta consciência é o movimento do eu presente, agora, aqui, dentro do viver, dentro de nossas relações. Enquanto houver esse sentido de um eu presente, que é essa consciência mental, que é essa consciência egóica, isso que produz em nós esse sentido de separação entre eu e o mundo, entre eu e o outro, entre eu e a vida. Esse mecanismo chamado eu está sempre presente nesta separação, nesta divisão. Essa divisão, essa separação sustenta naturalmente toda forma de contradição, de violência, medo, sofrimento e conflito. Então, na verdade, esse eu, que é a razão desta confusão, deste conflito, medo e sofrimento, é ele mesmo que se projeta de uma forma ideológica para encontrar aquilo que os políticos chamam de paz, que as pessoas religiosas chamam de paz, que os divulgadores da paz falam sobre isso. Mas isso não é a paz, isso não é a real paz que a verdade revela. Então, nós temos que investigar a natureza desse eu, a natureza dessa consciência. O que é essa consciência? O que é que nós chamamos de consciência? Em geral, nós chamamos de consciência esse estar consciente do mundo. Então, quando uso a expressão estou consciente, na verdade estou dizendo que tenho ciência de algo como os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas sensações. Tenho consciência do outro, tenho consciência de objetos, tenho consciência de experiências. Percebam que essa assim chamada consciência é esse eu consciente. Esse formato de consciência que nós reconhecemos em nós presentes é, na verdade, esta autoconsciência. Nesta autoconsciência, nós temos uma separação. Eu e a coisa da qual estou consciente. Eu e o sentimento. Eu e o pensamento. Eu e este objeto. Eu e esta pessoa. Eu e o estresse. Eu e a angústia. Eu e o medo. Eu e a alegria. Eu e essa assim chamada paz. Então, a consciência do eu em nós está assentada nesse princípio de separação, nesse princípio de divisão. Nesta divisão, onde tem esse eu e esta outra coisa, nós temos essa dualidade, esta separação. Então, qual é o princípio da consciência? Desta consciência que é este eu. Então, qual é o princípio da consciência? O que é esta consciência? Esta consciência consiste no pensamento e aquele que pensa, no sentimento e aquele que sente, no objeto que se vê e naquele que está vendo. É isso que nós chamamos de consciência. Então, tenho consciência de algo fora de mim, de algo fora desse eu, que eu sou. Agora, esse eu sou, percebam, ele é alguém numa relação com outra coisa. É isso que nós chamamos de eu. O sentido de alguém presente. Assim, para nós, esta assim chamada consciência consiste no sentido de alguém ciente de.
É isso que nós chamamos consciência. Na verdade, isto é apenas, repito, autoconsciência. Quando você tem consciência de si mesmo, quando você tem consciência do outro, quando você tem consciência daquilo que está à sua volta, isso é autoconsciência. Mas o que é essa autoconsciência? Reconhecimento? Você tem ciência daquilo que, na verdade, você reconhece. A isso nós chamamos de consciência. Você não pode ter consciência do que não reconhece. É necessário que você esteja presente nessa experiência do reconhecimento do pensamento, da emoção, da sensação, da percepção. Agora, a pergunta é: qual é a verdade sobre quem nós somos? Qual é a verdade do nosso ser? Qual é a realidade sobre nós mesmos? Será que somos esta consciência? Então, esta verdade daquilo que somos consiste em estar consciente, nesta autoconsciência? Ou existe algo além desta autoconsciência? Existirá algo além desta consciência que eu tenho chamado de consciência do eu? Porque é desta consciência que estamos conscientes, desta consciência do eu. E nesta consciência do eu existe o outro, esta outra coisa. Aqui se estamos trabalhando com você a questão da realização do ser, da verdade divina, da verdade de nossa natureza real, que é a natureza de Deus, agora, aqui, presente. Precisamos tomar ciência desta real consciência, que não é esta consciência do eu. É nesta real consciência que reside a real paz, a verdadeira paz. Essa realidade que está além dessa assim chamada paz, que pode ser reconhecida, que pode ser compreendida dentro desta consciência que é a consciência do eu. Desta paz que se constitui apenas num refúgio, num descanso, num alívio temporário para essa aflição de ser alguém. Então, estamos trabalhando com você aqui o final dessas fugas psicológicas. O ser humano, ele vive psicologicamente, internamente, em contradição, em conflito, em sofrimento. Nossas respostas à vida, elas não são respostas completas, são respostas que nascem de uma reação, de um fundo de experiências, conhecimentos, lembranças, memórias. Nossa relação com o outro, com o mundo, com a vida, é uma relação completamente equivocada, porque é uma relação que se sustenta nesse eu, que é o ego, nesta consciência pessoal, nesta autoconsciência. Então, tudo que nós sabemos sobre quem somos e toda a relação que temos com a vida, e aqui a vida é aquilo que acontece, tudo aquilo que sentimos, pensamos dentro de nós mesmos e também externamente. Então, a ideia de ser alguém presente dentro desse corpo, nesta autoconsciência, vivendo esta vida que nós chamamos de minha vida, é a isso que denominamos consciência. Essa consciência é a consciência do eu, é a consciência egóica em nós. Então, nós carregamos esse sentido de identidade presente, se separando desse instante, se separando desse momento. E nos separamos porque nós funcionamos com base no pensamento. E o pensamento, ele é o resultado de lembranças passadas, de memórias, de recordações. Notem como é simples isso. Quando você se encontra com alguém, você só pode reconhecê-lo com base no pensamento. Esse pensamento é uma memória, é uma lembrança. E esse reconhecimento é aquilo que nós chamamos de estar consciente, nesta consciência do eu.
Então, esse contato que você tem com o outro, nesta consciência do eu, é um contato entre lembranças. A lembrança que você tem dele e a lembrança que ele tem de você. Portanto, nessa relação, o que nós temos é a ilusão de uma identidade presente aqui e a ilusão de que existe uma identidade presente ali. Então, há essa separação. Como este eu está carregado de autointeresse e numa constante busca de alguma forma de satisfação, de preenchimento, de realização pessoal, particular e egóica, todo esse contato com o outro está dentro desse ego, desse centramento no eu. Então, esse egocentrismo, esse movimento de encontro, de relação, é algo que está fadado para essa condição de dor, de conflito, de contradição e sofrimento. Então, não há paz em nossas relações. Não há paz em nossa vida no eu. Não há paz em nossa consciência egóica. Precisamos descobrir a verdade daquilo que somos e ter uma resposta direta para esta pergunta. Há possibilidade de realmente um contato com a verdadeira paz interior? A expressão paz interior precisa também ser investigada, porque se há real paz, é só paz, ela não é interna nem externa. A verdadeira paz é a realidade do ser, é a realidade de Deus, é a realidade da verdade sobre quem somos. No entanto, isso é algo que está presente quando o sentido do eu não está, quando o sentido desta ego-identidade não está mais presente. Então, é necessário o fim para esta ego-identidade, o fim para esse sentido de um eu presente. Então, se faz necessário o fim desta consciência do eu, daquilo que nós chamamos de consciência, essa limitação de consciência que conhecemos, essa limitação de consciência do eu, que é a consciência do ego. A presença disso é a causa da contradição, é a causa da ausência real da paz. A beleza desse encontro com aquilo que somos, a revelação da verdade sobre o nosso ser, é o fim do sofrimento. É o fim dessa psicológica desordem. É o fim desta confusão que consiste esta ilusória presença de uma identidade agora aqui, que é o eu, o ego. Então isso termina com todo esse padrão de fuga desta dor, deste sofrimento. Então nós estamos juntos trabalhando a ciência da verdade sobre quem nós somos. Estamos trabalhando juntos a verdade da felicidade desta consciência que é a verdade sobre quem somos. Porque essa é a natureza do ser. Ser é consciência real. Então, essa real consciência é ser. E isso é felicidade. E é aqui que reside esta verdadeira paz. A paz que os sábios, os santos, se referem a ela como a paz que excede a toda compreensão. Algo que está além de todo o entendimento desta consciência do eu. Em outras palavras, algo que está além da compreensão humana. Então, nós aqui estamos com você trabalhando isso. A ciência da verdade sobre quem nós somos. A ciência da verdade do ser. Essas nossas fixações psicológicas, essas nossas ligações, esses nossos desejos e apegos, eles sustentam presentes em nós sempre uma ou outra forma de medo.
E nada disso pode desaparecer enquanto esse sentido de um eu existir. Enquanto a ilusão de uma identidade presente nesta autoconsciência permanecer. Assim, esse encontro com a verdade sobre quem somos é uma aproximação que se torna possível quando há uma investigação, uma inquirição, uma autoobservação deste movimento, desta consciência do eu. O que é esta consciência do eu? É a presença ilusória de um pensador presente, pensando os seus pensamentos. Alguém presente tendo os seus sentimentos. Alguém presente tendo suas emoções, suas percepções, suas sensações. A ideia central de uma identidade agora aqui, dentro da experiência, quando algo é observado, a ilusão é alguém observando. Quando um pensamento surge, a ilusão é alguém pensando. Quando um sentimento surge, a ilusão é alguém sentindo. Então, esta autoconsciência, a ilusão dessa identidade presente nessa experiência, isso faz prevalecer sempre presente em nós essa dualidade, essa separação. E, portanto, sempre a ideia de controle de alguém para fazer algo com isso que surge, com essa experiência. Então, nós temos uma ilusão, a ilusão de que estamos pensando e que podemos dispensar os pensamentos, a ilusão de que estamos sentindo e podemos modificar isso, podemos mudar esse sentimento. Temos a ilusória sensação de que estamos em uma emoção e que podemos mudar essa emoção, podemos mudar esse sentimento, podemos mudar esse pensamento. Somos alguém responsável por isso. Então, há essa crença de alguém presente nesse sentir, nesse pensar, assim como nesse movimento da ação. Então, há essa ilusão desse agente, desse eu, desse pensador. Essa é a consciência egóica. Essa é a consciência mental. Então, o que prevalece sempre em nossas vidas é essa identidade. Aqui estamos trabalhando com você o fim para essa ilusão, desta auto-identidade, desta ilusória individualidade. Porque os sentidos nos mostram esse corpo separado do outro, porque os sentidos nos causam a sensação de uma emoção presente nesse corpo e não no outro, porque nossa percepção visual nos diz que é a partir desse lugar, nesse cérebro, que a outra coisa está sendo vista e ela está externa a esse mim. Em razão de tudo isso, nós temos a ilusória sensação de uma identidade presente, que é o eu. Só que aqui estamos presos dentro de uma ilusão. É a ilusão que nos diz que esta autoconsciência é a nossa real consciência. É isso que nós investigamos aqui dentro do canal e em encontros também online e encontros presenciais. Estamos tomando ciência da verdade do ser que somos, da realidade divina. Nesta realidade, uma única verdade está presente. E nela não há qualquer separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus. E se isso está presente, esta verdadeira paz interna e agora externa, esta real paz que ultrapassa toda a compreensão humana, é a paz de Deus, é a paz real.
é a verdade divina, isto é o despertar da consciência, isto é iluminação espiritual, é a ciência de Deus, a verdade do seu ser, a realidade divina. Enquanto essa ilusão estiver presente, não saberemos o que é isso. Com o fim dessa ilusão, essa realidade se apresenta. É por isso que precisamos ir além de uma aproximação meramente intelectual, verbal, sentimental e emocional desta palavra chamada paz. Então se torna possível a verdadeira paz. E quando há paz, há felicidade. Quando há paz, há amor. E quando há paz, há liberdade. Esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. A revelação de Deus é a revelação da verdade. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar. Deixa aí o seu like. Aí no comentário você já coloca assim, ó. Sim, faz sentido. Ok? E já se inscreve no canal. Alguns de nós assistimos esses vídeos, mas a gente não se inscreve no canal. E é muito importante que você se inscreva também no canal. Já deixa aí, é só um clique e você se inscreve no canal. Ok? Além disso, nós temos na descrição do vídeo o nosso grupo no WhatsApp para os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais, temos retiros, fica o convite e a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. E se o observador não está, a árvore também não está. Ambos aparecem juntos numa única experiência chamada observação. Então podemos chamar de observação a não dualidade aqui e agora acontecendo.